Boa tarde a todos os nossos irmãos da Instituição Espírita Casa de Maria, todos os nossos irmãos de Engenheiro Paulo de Fronten, todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais esse sábado juntos. Um sábado muito especial para todos nós, tendo em vista que amanhã nós iremos comemorar o Dia dos Pais. Estamos num mês muito especial para todos nós e eu tenho certeza que passaremos uma tarde muito agradável. Para que nós possamos iniciar o nosso estudo, eu gostaria de convidá-los a todos para que possam me acompanhar numa leitura. Uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Nós abriremos uma página ao acaso. Capítulo 99. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creiais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Boa tarde a todos os irmãos que nos ouvem. Eu gostaria de convidá-los a todos, após essa leitura, para que nós possamos orar, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, sintonizando com aqueles que nos protegem, que nos inspiram, sintonizando com o alto. Então eu gostaria de pedir que todos, nesses instantes, nós pudéssemos aquietarmos-nos por alguns instantes, silenciar nossos corações, para que possamos todos, numa única prece, falarmos com o alto. Jesus, divino guia de toda a humanidade, Tu que és, Senhor, o anjo de todos nós, te buscamos em nossas preces, para que Tu possas vir ao nosso encontro, amparar-nos, Senhor. Ilumina nossos caminhos, ilumina nossos lares, ilumina nossos pensamentos. Divino guia de toda a humanidade, que Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, consoladores, possam nesses instantes amparar-nos, amparar nossos corações ansiosos, acalentar nossos sentimentos,
Que possamos todos, Senhor, sentir a Tua divina presença e que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, Senhor, iluminando todos aqueles que não poderão estar conosco nesses instantes, aqueles em quem nós mentalizamos, nossos amigos, nossos familiares, que todos possam de alguma forma sentir a Tua divina presença, da mesma forma como nós a sentimos nesses instantes. Queremos também Te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa semana que se passou, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou, por nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos, pelo teto que nos abriga, por tudo lhe rendemos graças, Senhor. Somos gratos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse instante para o estudo da Tua mensagem, o estudo do Teu Evangelho, e que nós consigamos, Senhor, de alguma forma, absorver essas mensagens para que possam tornarem-se em subsídios, ferramentas na tarefa da nossa reforma íntima. Obrigado por tudo, Senhor, e primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos iniciar o estudo dessa tarde, repletados de gratidão. Oi, Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Fred, boa tarde a todos os nossos irmãos. Queria iniciar o nosso estudo exatamente agradecendo por essa oportunidade. Celinha, quanto tempo que eu não a vejo. Espero que muito em breve a gente possa se reencontrar. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo exatamente agradecendo a oportunidade que os dirigentes dessa instituição me dão para que possamos estar juntos, debruçados na mensagem de Jesus, que é uma mensagem para todos nós, naturalmente, para todos nós que buscamos a felicidade através da reforma íntima e da caridade, como preconiza a doutrina espírita. Gostaria de agradecer naturalmente àquele que é a luz do mundo, a Jesus, pelas oportunidades que nos são ofertadas, pois sabemos que nós encontramos nesse educandário divino tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. E como não poderíamos deixar de fazer, como já fazemos há bastante tempo, nós sempre iniciamos os nossos estudos lembrando daquele que é a luz do mundo. Sempre lembramos de alguma passagem dos evangelhos que nos servirão naturalmente para que nós possamos direcionar, para que nós possamos guiar o nosso estudo durante todos esses instantes. Eu gostaria de lembrar de uma passagem que ela é uma passagem conhecida por todos nós, uma passagem muito especial, que Kardec a estudou, está no capítulo 12, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtítulo Sede Perfeitos. Nessa passagem, Jesus teria feito o seguinte: ele teria então, nas primeiras horas do dia, ele havia saído de casa e havia sentado-se à beira do lago. Tão logo Jesus assentava-se à beira do lago, imediatamente começavam a afluir ao seu encontro diversos irmãos sedentos, iam exatamente beber naquela fonte de fraternidade e esperança. E tão logo, os primeiros instantes, de repente uma multidão já o circundava de tal forma que Jesus, para que pudesse continuar falando para aquela multidão e para que pudesse ser observado por todos, para que pudesse ser ouvido por todos, Jesus então adentra uma barca e se afasta um pouco da margem do lago. E a multidão permanecia ali, todos permaneciam ali para ouvi-lo, e Jesus então começa a derramar sua mensagem por parábolas. E ele começa dizendo algo mais ou menos assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, parte dessas sementes caíram ao longo do caminho.
Outra parte caiu em solo pedregoso. Naturalmente, aquelas sementes que haviam caído ao longo do caminho ficaram expostas e vieram as aves do céu e as comeram. As sementes que caíram em solo pedregoso, por mais que no solo pedregoso houvesse uma pequena quantidade de terra, o sol as secou. Elas chegaram a germinar, entretanto, não tiveram como fincar suas raízes. E o sol acabou secando essas sementes. Uma outra parte dessas sementes teria caído entre os espinheiros. Por mais que elas encontrassem solo, os espinhos cresceram. E conforme elas foram tentando se desenvolver, elas acabaram sendo abafadas, sufocadas pelos espinheiros. E uma parte dessas sementes cai então em terra boa, uma terra fértil. E tão logo elas puderam se desenvolver, elas renderam uma para 100, outra 60 e outras 30, e outra para 30. Jesus estava nos ensinando aquilo que nós eternizamos como a parábola do semeador. Só que, curiosamente, essa é a única parábola que ele nos ensina, que ele mesmo explica, ele mesmo nos auxilia na sua interpretação. Segundo Jesus, a semente que o semeador espalhava, ela representa a sua mensagem, a mensagem da Boa Nova. E aqueles diversos solos por onde essa semente caía representavam exatamente os diversos corações humanos. Quando Jesus falava que uma parte das sementes caía à beira da estrada e vinham as aves do céu e comiam essas sementes, ele está dizendo, por interpretação do próprio Jesus, ele está dizendo que representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem da Boa Nova, mas não encontram-se ainda amadurecidas. São pessoas que não compreendem a mensagem ou não se encontram férteis o suficiente para permitir que essas mensagens possam, de alguma forma, enraizar nesses corações. Representam, então, aquelas sementes que caíram na estrada e as aves do céu as comeram. As sementes que caíram em solo pedregoso representa as pessoas que ouvem a mensagem espírita, a mensagem da Boa Nova, a mensagem de Jesus, se empolgam, chegam inclusive a germinar, mas as dificuldades, logo quando surgem as primeiras dificuldades, são as pessoas que desistem, são aquelas pessoas que desistem exatamente nos primeiros conflitos, nas primeiras adversidades. Aquelas sementes que caíram entre os espinhos os espinhos vão representar aquelas pessoas que, por mais que simpatizem com a mensagem, as coisas do mundo não permitem que elas sigam nesse caminho da Boa Nova. São aquelas pessoas que se seduzem facilmente pelas ilusões do mundo, até que num determinado momento, parte dessas sementes caem na chamada terra boa. Ali elas encontram ocasião de germinar, de enfrutecer, de frutificar, e elas mesmas acabam se transformando em sementeiras. Elas mesmas passam a produzir diversas sementes. Uma única semente que cai em solo fértil é capaz de render outras 100 sementes, outras 60, outra 30. Escute aqueles que têm ouvido de escutar, nos ensinava Jesus. Jesus, quando ele nos ensina a parábola do semeador, ele utiliza de alguns elementos exatamente para explicar que existem diversas escalas ou diversas categorias de espíritos no mundo em que nós estamos vivendo. Existem espíritos mais adiantados, que são aqueles que são capazes de absorver a mensagem, e não sou eu quem diz isso. É uma interpretação feita por Kardec. Segundo Kardec, Jesus estaria nos ensinando que existem pessoas que já se encontram capazes de receber e de compreender a mensagem e de mudar verdadeiramente suas vidas, ao passo que ao lado dessas pessoas também existem aqueles que não sintonizam, que não simpatizam com a mensagem nesse momento. E é natural que seja assim, porque nós, espíritos, transitamos em diversas categorias diferentes, em diversos estágios diferentes. Nenhum de nós, como nós, espíritas, compreendemos,
Nós não fomos feitos em série, cada um de nós, através das suas próprias experiências, através das suas próprias lutas. Cada um de nós é um acúmulo de diversas histórias, de diversas experiências, fazendo com que nós estejamos, cada um de nós, num determinado degrau. Existem aqueles que irão simpatizar, se afinizar com a mensagem de Jesus e aqueles outros que não. Allan Kardec chega a falar, inclusive, que o solo repleto de espinhos, ou também o solo pedregoso, representa muitos de nós espíritas que nos afinizamos com a doutrina espírita simplesmente pelos seus fenômenos, simplesmente pela sua doutrina, mas que não nos modificamos com o passar do tempo. Nós achamos sempre que a mensagem é para os outros, nunca é para a gente. Também, segundo Allan Kardec, esse solo recoberto de espinhos ou esse solo pedregoso representam nós, nos representam exatamente como quando nós, embora simpatizemos com a mensagem ou com a proposta espírita, nós não nos modificamos. Acontece conosco quando nós passamos muitos anos, muitos meses, muitas reuniões, ouvindo os estudos, participando das atividades da nossa seara espírita, mas nós ainda não nos motivamos para nos modificar. Segundo Allan Kardec, está lá no capítulo 17 do Evangelho. Ou então, representa-nos exatamente quando nós ouvimos a mensagem e nós achamos que a mensagem é sempre para os outros. Nós estamos sempre muito dispostos a mudar os outros quando nós passarmos a compreender que a mensagem é primeiramente para nós, aí nós despertamos para a realidade e talvez a partir desse momento nós permitamos que aquela mensagem faça algo verdadeiramente por nós, no sentido de permitirmos que ela germine, que ela possa germinar, crescer, florescer, frutificar. Então, meus irmãos, nós iniciamos o nosso estudo exatamente contemplando essa parábola ensinada por Jesus e, como eu disse, a única parábola em que Jesus nos oferece também uma interpretação, explicando exatamente para aquelas pessoas que ouviam, possivelmente em Cafarnaum, e por extensão para todos nós que nos candidatamos a ouvi-lo nos dias atuais, ele deixava bem claro que existem diversos tipos de solo, e esses solos representam os nossos corações. Cada um de nós apresenta um solo mais pedregoso, ou mais espinhento, ou mais fértil. Não estamos todos na mesma categoria, e é natural que seja assim. Quando Jesus utiliza esses elementos pedagógicos para que aquelas pessoas e nós pudéssemos compreendê-lo, Allan Kardec ele tece o seguinte comentário. Ele fala que Jesus, na sua divina pedagogia, ele sempre utilizava os recursos que estavam de acordo para aquelas pessoas que viviam do campo. Então ele falava dos solos, da sementeira, do semeador, das sementes. Num determinado momento, ele vai sempre utilizar esses recursos pedagógicos para que aquelas pessoas pudessem compreendê-lo. Mas nos dias de hoje é necessário que nós nos permitamos então buscar explicações e novas interpretações. Era natural que afluíssem para Cafarnaum naquela manhã uma multidão para ouvi-lo, porque Jesus, ele derramava para todos nós essas mensagens reconfortantes, as mensagens da Boa Nova, e não seria diferente nos dias de hoje, como nós já tivemos oportunidade de falarmos em diversos momentos. Não seria diferente nos dias de hoje. Imaginemo-nos que existisse entre nós um homem que derramasse esperança, que derramasse fraternidade, que sanasse nossas dores, que diminuísse nossa ansiedade. Nós iríamos ao seu encontro naturalmente, muitos de nós iríamos, muitos fossem talvez só por curiosidade. E aquela mensagem não tivesse ocasião de germinar, muitos de nós iríamos até empolgados, mas acreditaríamos, por exemplo, que seríamos privilegiados. E quando nós percebemos que não existem privilegiados nem entre aqueles que seguem a mensagem de Jesus, talvez os nossos corações estivessem como aquele coração representado pelo solo pedregoso, ou pelo solo repleto de espinhos, mas Jesus sempre utilizava desses recursos pedagógicos
para que nós pudéssemos encontrar os elementos, nos identificarmos com esses elementos na interpretação da sua mensagem. Muitos daqueles que foram ao seu encontro empolgavam-se com a sua mensagem, como nós dissemos. E curiosamente, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, nos últimos versículos do capítulo 9, nós vamos encontrar, citados por Lucas, diversos personagens que foram ao encontro de Jesus, que se candidataram ao serviço, que se candidataram a segui-lo. Alguns Jesus desanimou. Não desanimou por descaridade, mas compreendia Jesus que aquelas pessoas não tinham condições naquele momento. Outras Jesus convidou, dizendo, segue-me. Mas aquelas pessoas imediatamente inventavam desculpas. Porque nem todos aqueles que iam ao encontro da sua mensagem, iam ao encontro de Jesus, iam verdadeiramente com o objetivo de modificarem-se, com o objetivo da reforma íntima, com o objetivo de encontrarem em Jesus um divisor de águas. Muitos daqueles que buscaram Jesus, buscaram por curiosidade, se empolgavam talvez pelos chamados fenômenos, se empolgavam exatamente pela sua palavra, pelo seu verbo que era arrebatador. Quando nós pegamos então o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos últimos versículos, nós vamos encontrar uma pessoa se aproximando de Jesus e dizendo, Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus vira para essa pessoa e diz o seguinte, as raposas possuem covil, as aves do céu possuem ninhos, mas eu não possuo sequer onde repousar. Jesus o desanimava, exatamente para que aquela pessoa entendesse que o fato de segui-lo não lhes tornaria privilegiados. E todos os discípulos de Jesus comprovaram isso. 10 dos discípulos de Jesus foram martirizados. Nós vamos encontrar que não houve entre os discípulos de Jesus nenhum tipo de privilégio. Jesus alertava as pessoas que acreditavam que, ao segui-lo, seriam privilegiadas de alguma forma, alertava dizendo que não. Muito pelo contrário, como Jesus mesmo ensinava, era natural que mais fosse cobrado dessas pessoas. Em outras palavras, repetindo as palavras do próprio Mestre, muito será cobrado a quem muito foi dado. Ou seja, se aquelas pessoas que seguiam Jesus, robustecidas na fé, era natural que aquelas pessoas fossem também testadas, fossem também cobradas. Muitos de nós, espíritas, que nos julgamos privilegiados exatamente por compreendermos essas questões da imortalidade da alma, da natureza e da essência da vida espiritual, por compreendermos ou por acreditarmos compreender o que estamos fazendo na Terra e de que isso aqui é apenas um educandário passageiro e de que daqui nós nada levamos de material, essa compreensão nos oferece naturalmente algum tipo de privilégio. Então era natural que nós também sejamos cobrados, relembrando a mensagem de Jesus, muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nos julgamos privilegiados exatamente por sabermos essas verdades, é natural que sejamos mais cobrados e compreendamos isso. Não existe nenhum tipo de privilégio, pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, Jesus sempre utilizava desses recursos num outro momento. Jesus convidaria uma dessas pessoas que o buscavam, ainda no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nos últimos versículos, dizendo, segue-me. Essa pessoa teria virado para Jesus e teria dito, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. O que Jesus teria dito, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus não estava dizendo para aquela pessoa que ela não deveria enterrar seu pai, mas Jesus percebia que ela não tinha condições de segui-lo, no sentido de que, logo na primeira oportunidade, já inventava algum tipo de desculpa, já inventava para adiar aquele momento, para adiar exatamente o compromisso. Num determinado momento, novamente, ele convida uma pessoa para segui-lo. Essa pessoa vira para Jesus e diz o seguinte, permita que eu vá primeiro me despedir das pessoas que estão em minha casa. O que Jesus teria dito para esse jovem, todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. Todo aquele que lança a mão do arado
e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. E é exatamente essa a frase que vai nortear os nossos estudos nessa tarde. Todo aquele que lança mão do arado não está apto para o reino dos céus. Está lá, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, exatamente no último versículo desse capítulo. Todo aquele que lança mão do arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós pegamos esse versículo isoladamente ou sem nós fazermos uma interpretação do que Jesus estava querendo dizer. Existe no Antigo Testamento uma passagem muito curiosa, dentro de toda a mitologia do Antigo Testamento, existe uma personagem que é convocada a seguir Deus, mas no momento em que ela vai ao encontro de Deus, ela olha para trás, e ao olhar para trás, Deus a transforma numa estátua de sal. Uma imagem horrenda de um Deus presente nas páginas do Antigo Testamento, mostrando exatamente, estimulando o temor daqueles que resolvessem, por algum motivo, sentir saudade do mundo. Aqueles que olhassem para trás seriam castigados. Era um temor que era disseminado. Naturalmente que Jesus não compactuava com isso. E quando nós pegamos essa frase, todo aquele que lançar mão do arado e olhar para trás não está apto ao reino dos céus, não era nenhum tipo de ameaça. Observem que Jesus não disse que as portas estão fechadas do reino dos céus. Ele diz que aquele indivíduo, naquele momento, não está apto para o reino dos céus. Lançar mão do arado é renunciar ao arado. Mas para que nós possamos compreender melhor o que Jesus falava nesse versículo, a gente tem que entender primeiramente o que é um arado. Como nós observamos na primeira parábola que nós estudamos, logo no início do nosso estudo, nós observamos que Jesus, com frequência, ele usava o solo para representar nossos corações. E um arado é exatamente um instrumento muito importante na transformação do solo para que possa receber as sementes. O arado é uma ferramenta que está diretamente relacionada à nossa reforma íntima. O que é um arado? Um arado é um instrumento que foi criado há cerca de 8.500 anos atrás. Os sumérios talvez tenham sido os primeiros a utilizarem essa ferramenta. É bem possível que os primeiros arados fossem construídos com pedras. Os arados foram evoluindo, mas eles têm uma importância muito grande para a humanidade. Isso porque durante mais de 100.000 anos nós fomos nômades. Nós, enquanto espécie na Terra, nós fomos nômades, caçadores-coletores, até que num determinado momento, então, com o advento das técnicas agrícolas, nós desenvolvemos as monoculturas e certamente nós precisávamos de uma ferramenta, de um instrumento que fosse capaz de facilitar o trabalho com o solo. Aí surge o arado. É possível que o primeiro arado fosse de pedra, fosse uma pedra arrastada exatamente para sulcar o solo, para receber as sementes da monocultura. Com o passar do tempo, com o advento da siderurgia, quando nós entramos na chamada Era dos Metais, é bem possível que o arado fosse substituído por um arado de metal. E logo o homem passou a adestrar animais. É bem possível que a tarefa de puxar o arado fosse uma tarefa delegada aos animais, e o homem apenas simplesmente conduzisse o arado no sentido de guiá-lo, para protegê-lo de uma pedra, por exemplo. Então o arado ele representa um instrumento utilizado para tratar a terra, para tratar o solo, para iniciar uma sementeira. Jesus, quando fala de lançar mão do arado ou renunciar à tarefa do arado, ele está falando exatamente de renunciarmos à tarefa da reforma íntima. Quando nós encontramos que o solo representa os nossos corações e o arado é exatamente um instrumento utilizado para que nós possamos preparar o nosso solo para as sementes, Jesus está se referindo à tarefa da reforma íntima. Todo aquele que renunciar ao arado, todo aquele que abrir mão do arado e olhar para trás, no sentido de sentir falta das coisas do mundo, de não se sentir completamente capaz de determinadas renúncias, de tudo aquilo que
que é convidado, de tudo aquilo que é um convite para nós, que nos sentimos convidados pela proposta espírita, é natural que nós nos sintamos também convidados a abrir mão de determinados comportamentos, até porque são comportamentos que não condizem aos ensinamentos espíritas, quando os espíritos nos ensinam, por exemplo, que nós não levamos desse mundo as coisas do mundo, nós levamos daqui aquilo que verdadeiramente vai conosco, aquilo que verdadeiramente nos pertence, relembrando um jargão popular que diz que caixão não tem gaveta. O que nós levamos daqui quando nós desencarnamos? E esse tipo de meditação é importante demais para nós que nos candidatamos à mensagem espírita, à mensagem da Boa Nova, para que nós aqui, estando aqui, nós não nos comprometamos com determinados valores, não atribuamos valores àquilo que não tem tanto valor assim. Às vezes nós nos pegamos acumulando riquezas ou tesouros na terra, ignorando os tesouros do céu. Todas as vezes que nós nos pegamos nessa realidade de não sabermos atribuir verdadeiramente valor àquilo que possui verdadeiro valor, nós estamos olhando para trás, estamos abrindo mão do arado e olhando para trás. Agora, uma curiosidade é que Jesus em nenhum momento diz que o reino dos céus está com as portas fechadas. É uma interpretação equivocada. Quando nós pegamos o texto e lemos, nós observamos claramente que Jesus teria dito que aquele indivíduo não está apto para o reino dos céus. Ele não diz que aquele indivíduo será inapto para sempre, ou que o reino dos céus está com a porta fechada. Ele disse que naquele momento, o indivíduo não se encontra apto à entrada do reino dos céus. Mas ele terá novas oportunidades, porque novas oportunidades são oferecidas para todos nós. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essas interpretações de que existem indivíduos que encontram as portas do reino dos céus fechadas e outros encontram com a porta aberta. Isso não existe. Na verdade, somos nós quem determinamos isso. E se nesse momento nós não estamos aptos, em outro momento nós poderemos melhorarmos-nos, porque nada é estático, estamos em completa, constante transformação, nós estamos constantemente nos transformando. Somos todos nós agentes em construção, e somos os agentes que verdadeiramente fazem as reformas dentro de nós. Elas são de dentro para fora, naturalmente. Nós temos que tomar muito cuidado também com o chamado proselitismo. O que seria o proselitismo? O proselitismo seria nós falarmos para os indivíduos ou acreditarmos que a mensagem cristã, a mensagem espírita ou qualquer outra, ela é a única mensagem que permite adentrarmos no reino dos céus. É um equívoco nós imaginarmos que é essa ou aquela proposta que faz com que o indivíduo ele consiga abrir essas chamadas portas do reino dos céus, como se nós fôssemos os vigias da porta do reino dos céus e determinássemos quem é que entra e quem é que não entra. Na verdade, isso não existe. Não existem esses personagens que determinam quem é que vai ou quem não vai entrar, ou quem está apto ou quem não está apto, até porque, como nós vimos, nós todos poderemos estar temporariamente inaptos. Entretanto, diversas oportunidades são oferecidas. Nós sempre teremos novas oportunidades. E a grande tarefa é exatamente segurarmos o nosso arado para que nós possamos sulcar o solo dos nossos corações, para que essa semente possa encontrar ali uma cama confortável e possa encontrar ocasião de germinar, de crescer, de se desenvolver. Então, quando nós falamos no arado, nós estamos falando exatamente na tarefa da nossa reforma íntima. Existe uma brincadeira comum nas mensagens espíritas. Eu tenho a impressão que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, a origem dela teria sido no nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde ele falava que muitos gostamos de orar. Muitos gostamos de orar e esquecemos de arar. Tanto orar quanto arar são dois verbos cuja diferença entre eles está em apenas uma vogal,
mas às vezes nós perdemos muito tempo orando, não que orar não seja importante, mas às vezes nós perdemos muito tempo orando, ou em outras palavras, indo exatamente no sentido da palavra orar, nós perdemos muito tempo falando e nós esquecemos de arar. Arar é exatamente a execução, fazer aquilo que nós tanto falamos. Relembrando Jesus, por exemplo, quando ele nos ensina, não são os que dizem Senhor, Senhor, que irão entrar no reino dos céus, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele está deixando bem claro que muitos de nós nos perdemos apenas falando, mas na hora de executarmos a tarefa, nós nos perdemos, nós não aramos, nós não fazemos. Então, mais importante do que orar é o arar, é a ação, é a nossa transformação. E a nossa transformação, ela não pode ser passiva. Nós não podemos ficar esperando ela cair do céu. É necessário que nós façamos a nossa parte, que nós sejamos protagonistas dessa realidade, que nós possamos verdadeiramente sermos ativos e não passivos na tarefa da nossa reforma íntima. Orar é importante, mas muito mais importante do que orar é arar, é a ação. Muda apenas uma vogal nesses dois verbos, mas nós sabemos que orar é importante, falarmos é importante, mas nós não podemos esquecer que arar, que transformar aquilo que nós falamos em ação é muito mais importante. Então, meus irmãos, quando nós nos candidatamos a essa tarefa do arado, por mais que seja uma tarefa árdua e cansativa, por mais que obrigue, que nos convide à disciplina e ao suor, é exatamente esse o único caminho. Relembramos Jesus, não são os que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino dos céus, são aqueles que agem, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E às vezes nós encontramos, talvez em nós mesmos, nós encontramos muitas palavras e muito pouca ação. Nós encontramos muita oração e muito pouco arado. É necessário, então, que nós, ao segurarmos o arado, nós não nos percamos na nossa proposta, não nos percamos olhando para trás, que significa a interpretação das coisas do mundo, dando valor àquilo que verdadeiramente possui valor em nossas vidas. Não nos percamos com a coisa do mundo, com as coisas do mundo, e vamos seguir em frente. Vamos arar, desviando das rochas que encontram no caminho, vamos sulcar a terra para recebermos cada vez mais sementes e possamos produzir, sermos produtivos. Às vezes nós nos perdemos bastante sobre o que é sermos espíritas, porque em nenhum momento os espíritos disseram a Allan Kardec que para sermos espíritas bastava falar de espiritismo. Mas não, ele disse que ser espírita é todo aquele que se esforça para ser melhor. Ele em nenhum momento disse que ser espírita era simplesmente falar em espiritismo ou ficarmos orando incessantemente. Sempre deixou claro que era uma tarefa relacionada à ação, ao trabalho. E eu lembro de uma anedota muito curiosa. Diz que existia um sacerdote, um líder religioso, que ele desencarna. E ao desencarnar, então, ele chega no reino dos céus. Lá no reino dos céus existia uma fila de desencarnados. E ao final dessa fila existia a figura de São Pedro. À frente dele existia um homem que teria sido um motorista de ônibus aqui na Terra. São Pedro, então, quando se aproxima da vez de atender esse homem, ele pergunta para esse homem: meu irmão, qual o seu nome? O que ele teria dito? Sou fulano de tal, da Silva. São Pedro abre o livro divino e começa a procurar pelo nome daquele homem que estava na fila e encontra, dizendo o seguinte: pois é, seja bem-vindo ao reino dos céus. Você vai ficar numa cobertura de frente para o mar. Numa cobertura de frente para o mar linda, onde lá você terá acesso às belezas celestiais, onde lá você terá acesso a todo o conforto que nós pudermos providenciar, proporcionar para você. Seja bem-vindo, meu irmão. O sacerdote, que era o próximo da fila, ao ouvir isso, ficou muito empolgado. Ele pensou com ele mesmo: ora, se esse homem que foi motorista de ônibus na terra, ele merece tudo isso no reino dos céus, quando chegar a minha vez, vai ser muito melhor, porque eu fui um sacerdote. Eu ensinei a mensagem, eu ensinava as pessoas a orar,
Eu ensinava às pessoas a mensagem do reino de Deus ou a mensagem do reino dos céus, até que chegou a vez do sacerdote. O sacerdote se identificou para São Pedro. Meu nome é fulano de tal Souza. São Pedro procurou e encontrou o nome do sacerdote no livro sagrado e disse: pois é, meu irmão, seja bem-vindo ao reino dos céus. Você vai ficar no pavilhão Z. Pavilhão? Aquilo soou meio estranho, porque aquele motorista de ônibus ia ficar numa cobertura de frente para o mar. De repente ele se viu na situação de estar num pavilhão. Pois é, você vai ficar no pavilhão D, num quarto coletivo. Infelizmente, esse quarto já tem muitos irmãos. Algumas vezes vocês terão que revezar a beliche. E, infelizmente, esse quarto não tem janela. Talvez vocês passem um pouco de calor em alguns momentos. E ele estranhava, mas por que eu vou encontrar no reino dos céus uma morada, uma moradia tão infeliz? Se aquele irmão que estava na minha frente, um mero motorista de ônibus, se ele teve acesso, então, a uma cobertura de frente para o mar, por que eu vou ficar num pavilhão, num quarto coletivo? O que São Pedro teria esclarecido? Porque, embora você fosse um sacerdote, todas as vezes que você ia pregar a mensagem da Boa Nova, as pessoas todas dormiam. Já aquele irmão motorista de ônibus, ele era tão desastrado que, conforme ele dirigia, todas aquelas pessoas despertavam em oração. Todas aquelas pessoas se preocupavam em valorizar a vida, exatamente porque viam-se em risco. Aquelas pessoas oravam, aquelas pessoas rezavam enquanto o motorista dirigia. Já nos seus cultos, as pessoas dormiam. Então essa anedota ela nos mostra que agirmos ela é muito mais importante do que orarmos. Ararmos é muito mais importante do que todos nós orarmos. A nossa tarefa é conosco. Quando nós reencarnamos, é muito comum nós gostarmos de mudar os outros ou achar que as mensagens que nós lemos são para os outros, quando na realidade a nossa tarefa é conosco. Nós reencarnamos para mudarmos-nos, para sermos melhores, para vencermos-nos. E as mensagens que lemos são naturalmente e primeiramente para nós. Nós temos que nos convencer disso. Nós temos que nos convencer que a tarefa da reforma íntima é uma tarefa ativa, não é uma tarefa passiva. A reforma íntima é o que não cai do céu no nosso colo. Nós dormimos com a mensagem espírita e acordamos reformados, não é assim. É necessário que haja algum suor, algum calejamento de nossa parte. É necessário que nós seguremos o nosso arado e não larguemos. Mas se acontecer por algum motivo de nós abandonarmos ou nos sentirmos confortáveis naquele momento, olharmos para trás abandonando o arado, tudo bem. Outras oportunidades nos serão dadas. Outras oportunidades nos serão dadas naturalmente. Não existe isso de fecharmos a entrada do reino dos céus, isso não existe. Se nós, nesse momento, não nos sentirmos à vontade, outras oportunidades nos serão dadas, nos garantem os Espíritos. Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Conforme o tempo vai se passando, nós vamos encontrando mais dificuldades em nós mesmos. Então, hajamos, aremos. Às vezes nós nos perdemos muito orando, e é necessário que nós falemos menos e hajamos mais. Meus irmãos, vamos despertar para essa realidade de que o nosso compromisso é conosco. Conforme eu havia dito, a gente gosta muito de mudar os outros. A gente gosta muito de dizer que as mensagens são para fulano, são para ciclano, mas a tarefa é nossa. Quando nós reencarnamos, todos nós, sem exceção, nós assumimos um compromisso com a mudança, que é o da nossa mudança. Mudar os outros não é necessariamente tarefa nossa. Nós até colaboramos com a educação dos outros, através dos nossos exemplos, muito mais do que com as nossas palavras. Talvez nós tenhamos algum compromisso com a educação dos outros, quando nós somos pais, por exemplo. Mas essa educação é principalmente através dos nossos exemplos, meus irmãos. Principalmente através dos nossos exemplos. Então, mais importante do que muita oração, por mais que elas sejam importantes, naturalmente, é a nossa ação, é o nosso arado, é a tarefa. As tarefas mais importantes para nós espíritas, a tarefa da nossa reforma íntima e a caridade.
São as tarefas que nos convidam o tempo todo os espíritos, em toda a literatura espírita, para que nós em algum momento sejamos capazes de despertar para a realidade da felicidade que todos nós buscamos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidá-los para que nesse momento nós possamos orar em agradecimento a essa oportunidade de estarmos juntos, a essa oportunidade de podermos nos fortalecer, de confraternizarmos sob o teto da nossa instituição espírita. Senhor Deus, Jesus Divino Guia, nesses instantes finais, Senhor, queremos te agradecer a mensagem, queremos te agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Ilumina-nos, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos nos modificar. Ilumina nossos lares, ilumina nossas famílias, ampara-nos sempre, Senhor. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de meditação, de contemplação, de estudo e prece, repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor.